Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, com tradução para o português da Olga Bajinska Shinzato. Esse livro, ele me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi na livraria, porque ele tem uma capa que chama a atenção, né? A capa é colorida e ao mesmo tempo ela é assombrada, porque tem esse coelho decapitado na capa. Então você bate o olho meio que, olha, parece um livro infantil. Opa, não é. Então ele me chamou a atenção logo de primeira, assim. Depois ele acabou sendo escolhido pro Leia Mulheres de março do Rio de Janeiro, que infelizmente não vai rolar agora no fim de março por conta da quarentena e do coronavírus. Eu espero que ele consiga voltar no final de abril. Espero que tudo esteja calmo até lá, para que a gente possa voltar a se encontrar. E, enfim, então eu li o livro por causa do encontro do Leia, mas já era um livro que eu tinha em vista. E eu gostei muito do livro. Ele é um livro, assim, ele é um livro simples. Não é aquele livro que vai te marcar pro resto da sua vida, não é aquele livro que vai mudar a sua vida. Quero dizer, né? Talvez seja soberbo falar isso. Pode ser que cada pessoa seja mudada por um livro completamente diferente. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que ele é um livro simples, que atinge exatamente o que ele tem que atingir. A Olga, não é à toa, né? Ela ganhou o Nobel de Literatura de 2018, que foi entregue em 2019. E ela consegue brincar com as palavras de um jeito muito único. É um livro sagaz, é um livro irônico, você compra muito a protagonista que tá narrando e contando a história pra gente, com o seu jeito, suas manias. Quem conta a história é uma senhorinha, e a primeira frase do livro é que depois de uma certa idade você tem que se certificar de lavar bem os pés antes de deitar na cama, caso uma ambulância tenha que te buscar à noite. Então, Deus o livre, a ambulância tiver que chegar pra te buscar e você tá com seus pés sujos. E aí ela vai, então, à medida que a história vai acontecendo, ela vai apresentando a história, o lugar onde ela vive, principalmente. O lugar, ele é um grande personagem da história. A história se passa na Polônia, a autora, ela é polonesa, mas é como se fosse uma vila no meio de uma floresta na Polônia, então é um lugar bastante ermo, e só ela e mais 2 homens moram naquele lugar. Tem várias casas ali que são usadas como casas de veraneio, mas só ela e 2 homens moram lá. Um deles é o Esquisito e um deles é o Pé Grande. E a história, logo que a história começa, né, logo que ela conta pra gente esse negócio dela lavar bem os pés, o Esquisito bate na porta dela porque ele encontrou o Pé Grande morto ali na floresta, e ele pede ajuda dela pra, enfim, cuidar desse corpo, dar um jeito nesse corpo, porque aparentemente foi uma morte violenta e ele não quer deixar o Pé Grande lá do jeito que ele encontrou. E vamos explicar, né, Esquisito e Pé Grande. A protagonista vai contar pra gente que ela acha que os nomes que as pessoas ganham ao nascerem não dizem absolutamente nada sobre elas. Muitas vezes eles têm a ver com o gosto dos pais, claro, mas com moda. E por isso que em determinada época tem um monte de Reginas, em determinada época tem um monte de Valentinas. Ela não fala isso, mas enfim. Deu pra entender. E ela não gosta disso. Ela acha que as pessoas têm, na verdade, quantos nomes, tanto quantas pessoas ela conhece, porque cada pessoa vai enxergar essa outra pessoa de uma forma. Então ela chama cada pessoa que ela conhece de algum codinome. Por isso a gente tem o Esquisito, a gente tem o Pé Grande e a gente tem inúmeros outros. Outra mania dela é astrologia. Além de mania, se tornou um grande objeto de estudo. Ela é astróloga, então, e ela super estuda o mapa astral das pessoas e do mundo, assim. Ela estuda o mapa astral e como se posicionam os astros, para entender como vai ser o dia de hoje, como vai ser aquele mês pro planeta, ali pra região. Ela realmente é uma grande estudiosa do assunto. E a outra mania dela, a outra característica dela é que ela defende os bichos. E tem um grupo de caçadores muito afoito nessa região ali onde ela vive. E ela odeia eles e ela compra briga com eles toda vez, porque eles estão caçando desmedidamente. Essas são basicamente as coisas que ela defende, e assim ela vai contando a história pra gente. O Pé Grande apareceu morto nesse começo da história, e depois dele muitos outros homens vão começar aparecendo mortos, aparentemente com mortes violentas, sem grandes explicações. E a senhorinha vai começar a defender pra gente, pra polícia, loucamente, que são os animais que são caçados, que estão se vingando. Ela vai defender que as corças se juntaram pra matar um dos homens. Enfim, ela vai
criar essa grande história na cabeça dela que ela vai começar a tentar defender a torta e a direito. E no meio disso tudo, ela vai chamando as pessoas por outros nomes, ela vai fazendo mapa astral das pessoas com quem ela cruza pelo caminho. É muito engraçado porque ela tá no meio de um interrogatório policial e ela pede a data de nascimento do delegado, que ela precisa fazer um mapa astral dele pra entender com quem que ela tá lidando. E ela é essa pessoa. E, é claro, a história tem muitos simbolismos. Tem um texto muito incrível no Valquírias, escrito pela Isadora Sinai, que o link vai estar aqui embaixo. Eu recomendo muito esse texto pra quem já leu o livro, tá bom? Ele tem spoilers, mas ela faz uma análise que, assim, precisa de um gabarito, de uma bagagem que eu não tinha pra fazer. Ela vai falar que esse livro é uma grande metáfora da Polônia, inclusive essa questão de Sobre os Ossos dos Mortos, que tá tudo entranhado no título. A gente tem ao longo da história algumas questões, né, com a língua que eles falam, e eles também, a protagonista às vezes fala da República Tcheca, que fica logo ali do lado, e ela fala um pouco dessa questão dos países, mas tudo muito sutil no livro, que aparentemente não é tão sutil assim pra pessoas que tem essa bagagem, porque a Isadora fez uma análise muito interessante, então o link vai estar aqui embaixo. Outra resenha que eu ainda não assisti, porque eu não queria me influenciar, foi a da Camila Navarro, do Viajando, que agora finalmente eu vou poder correr pra ler. A Camila é vegetariana e aparentemente essa escritora também é vegetariana, e toda essa questão da luta dela de defesa pelos bichos tá colocada nesse livro de uma maneira que faz muito sentido pra ela. E como a Camila é vegetariana, eu imagino que ela tenha abordado mais esse aspecto na resenha. Eu fiz uma resenha mais geral, né, sobre o livro, falando que a história é interessante. Eu me envolvi muito com a história, eu queria ler logo pra saber o que estava acontecendo, o que eram essas mortes, como que elas estavam sendo causadas, se a senhorinha tava doida ou não, eu queria muito saber. E ela é uma personagem muito singular, ela é uma personagem muito tridimensional, muito bem criada, que eu adorei. Eu já queria ler outros livros com ela narrando, porque o que mais me pegou nesse livro é a linguagem, com toda certeza. E a tradução, ao meu ver, tá muito bem feita. Eu acredito que esse seja exatamente o tom do livro, porque é um tom muito irônico. Ela é muito irônica pra contar as histórias, ela é ácida e ao mesmo tempo leve, não tem como não rir das coisas do jeito que ela fala, não tem como não se apegar a essa personagem. Então, enfim, foi um livro muito gostoso pra ler. Infelizmente, agora o título remete a coisas não muito boas. No texto da Isadora, ela fala, né, que a Polônia, em determinada época, realmente era isso. Você andava sobre os ossos dos mortos, e não tem como não pensar no que tá acontecendo no mundo agora, né? O presidente da França falou esses dias num pronunciamento que agora sim a gente tá vivendo pela primeira vez uma guerra mundial, que o mundo inteiro tá envolvido com isso. E, infelizmente, agora eu penso em Sobre os Ossos dos Mortos, eu penso na Itália, eu penso no Irã. Eu espero que eu não tenha que pensar no Brasil. Mas, enfim, não tem nada a ver com o livro isso, mas eu tive que fazer essa reflexão. Tem uma coisa sobre ele também que eu acho que não dá pra deixar de comentar, que é a forma como ele aborda a questão da velhice e do envelhecimento. No meio desse sadismo e dessa ironia toda, a gente sente que a personagem sofre por como o mundo a vê desde que ela envelheceu. Então tem alguns trechos que, ali perdido no meio da brincadeira e do envolvimento com as mortes e tal, ela solta umas que não tem como não fazer a gente parar pra pensar. Tem um momento em que ela tá lá na delegacia tentando defender bravamente essa questão de que os assassinatos têm que ser melhor investigados, e quando ela vira de costas, ela escuta, né, o delegado falando com outro cara dali que essa velha doida de novo, essa velha doida de novo. E ela fala que ela sabe que se ela fosse uma mulher jovem, principalmente um homem jovem, mas uma mulher jovem também, ela seria levada a sério, ela seria ouvida. E, enfim, no meio de tudo a gente é obrigado a levar esses baques, porque a gente tem que pensar sobre isso, né? A sociedade é muito cruel com o envelhecimento e com os idosos, e isso é um grande tiro no pé, porque o plano de todo mundo, se não é morrer jovem, é chegar lá também. E como que o mundo trata, como que a gente trata essas pessoas que estão nesse momento de mais vulnerabilidade, e como que a gente vai ser tratado no futuro, e por que que é assim, por que que tem essa invalidação dos mais velhos, né? Então essa é outra grande questão que tá permeada durante todo o texto dela. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Confiram aqui embaixo os conteúdos da Camila e da Isadora.
se vocês já não toparam com eles por aí, e leiam esse livro, porque ele é muito interessante, e eu já quero ler muito outras obras da autora. Eu imagino que se ela ganhou um Nobel, ela tem aí uma coletânea de obras muito interessante pra entregar pra gente. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!